Então nós estamos caminhando agora para explicação pessoal. Então eu vou iniciando aqui pela ordem dos vereadores que foram sorteados. Vereador Ricardo Sabino, abriu mão. Vereador Dinei Leno. Vamos. Eu estou chamando cada um. O Ricardo já desistiu. Vocês estão falando da vida ou da explicação pessoal? Ok, então o vereador Dinei Leno abriu mão. Vereador Pastor Wilson. É abrir mão da vida ou da explicação pessoal? Abrir mão aqui da explicação pessoal. Isso. Vereador Kleber Silva. Tá bom, porque eu vou usar a tribuna aqui então, vereador. Já que o senhor insistiu, não... Vem cá, peça aqui, bem rapidamente, aqui só... Com a palavra, vereador Marcelo Heitor. Presidente, eu vou bem rapidamente aqui. Nós já estamos bem com o tempo avançado, mas eu queria rapidamente aqui ler uma nota do posicionamento da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a ABERT, também tem a Abratel, sobre a questão do que aconteceu com o Tribunal TSE, e através de nota que diz assim: por meio de nota da ABERT, considerou preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. Abre aspas. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito, afirmou a associação e continuou. Ao renovar sua confiança na justiça eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Também, a Abratel diz que a recente decisão que impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de veículo de comunicação profissional, sediado no Brasil e regulado pela legislação brasileira, atinge a todo o setor de radiodifusão. Tal ato ignora a história da televisão e do rádio que, esse ano,
comemoram 72 e 100 anos, respectivamente, disse a Abratel. Então, eu venho à tribuna hoje, né, inclusive nós fizemos aqui recentemente um voto de congratulações pelos 100 anos do rádio no Brasil, dizer que também eu compactuo aqui, posso dizer assim, da opinião dessas associações, onde traz aí uma grande preocupação. E também me chamou muita atenção no voto da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, onde ela acompanhava o relator e se discutia na decisão a medida que foi tomada contra, se não me engano, a Jovem Pan. E na decisão, né, do voto, disse a Carmen Lúcia, abre aspas, não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil. Esse é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. E a inibição, até o dia 31 de outubro, dia seguinte ao segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura do processo eleitoral, disse a ministra Carmen Lúcia. Então, aqui, em outras palavras, né, a Carmen Lúcia pode dizer assim, bom, até acredito que essa decisão, né, vou ter que tomar, a gente percebe que até com muito constrangimento, né, quem assistiu o vídeo no voto, ela acompanhando o voto do relator, mas eu voto favorável. De fato, uma grande preocupação, né, que nós temos, e como também representante de uma parcela da população, né, como todos aqui os nobres colegas, eu subo essa tribuna também para manifestar a minha preocupação, que eu vejo uma clara escalada de censura no Brasil. Então, nós não vamos poder dizer mais que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou 580 dias hospedado na Polícia Federal em Curitiba, né? Claro, sem poder sair, impedido da liberdade, mas ele ficou hospedado ali por 580 dias. Também não vamos poder dizer que nós tivemos no Brasil o mensalão, o petrolão. Também nós não vamos poder dizer que Lula disse, né, que pretende sim regularizar a mídia. Diz também que não pode mais ver um jovem de 15 anos ser preso porque roubou um celular. Nós não vamos poder dizer isso mais. Também nós não vamos poder dizer que Lula falou em vídeo que o aborto no Brasil deve ser uma política pública e que inúmeros ministros, Dirceu, Palocci, entre muitos outros, presidente do partido, foram presos por corrupção e muitos deles, inclusive, devolveram dinheiro para ter as suas penas amenizadas. Mas, claro, nós não podemos falar sobre isso. Então, vamos falar, né, que Lula não apresentou por completo seu plano de governo. Ou seja, ele fala de proposta, mas ele mesmo não apresentou suas propostas. E que, infelizmente, nos 2 últimos debates, não foi à televisão para poder debater as ideias. Então, infelizmente, nós vemos aí, como eu disse, com bastante preocupação, as decisões que não vêm de agora, né, onde, depois dele ter sido condenado em 3 instâncias, o Supremo Tribunal de Justiça, por um leve engano, percebeu que o julgamento não poderia ter ocorrido em Curitiba. Então vamos anular tudo, né? Vamos anular todo o processo. E claro, né, como ele chegou na sua idade, ele não deixou de ser condenado. Mas a justiça deu um jeito de poder paralisar todas as ações e hoje nós temos aí, infelizmente, ele disputando
à presidência do nosso Brasil. Então, deixo o meu manifesto aqui e, claro, no dia 31 de outubro, o meu voto é 22. Muito obrigado. Vereador Kleber, abriu mão. Vereador Roberto Santos. Com a palavra, vereador Roberto dos Santos. Desculpa, vereador, obrigado. No dia 30, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roberto, com a palavra. Dia 30, realmente. Dia 30 é o grande dia. É o dia de quebrar as algemas. Primeiro, senhores vereadores, se tiver alguém nos assistindo de casa ainda, mas dia 30 é o dia de quebrar as algemas e calar a boca da oposição, que quer botar cabresto, botar rédea nos brasileiros. Então, veja bem uma coisa. Eu quero só dizer que, quando eu citei que o ex de Nove Dedos foi no Rio de Janeiro, ele foi na quadra de Padre Miguel, na quadra de escola de samba, onde ele foi lá com o Eduardo Paes, e o Celcinho da Vintém, maior traficante da Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conheci pessoalmente, não é nem bandido ainda. Ele era soldado, que eu tinha uma padaria na entrada da vila. Então, conheci a trajetória do Celcinho, um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. Da mesma maneira que o Nove Dedos não é culpado, conforme diz aqui o presidente, ele foi um engano, ele é inocente. O vereador disse que eu menti. A esquerda é um tal de chamar os outros de mentiroso. Eles são o rei das mentiras, inventor de fake news. Então o que acontece? Celcinho é bandido, é traficante. Se ele regenerar agora, ele é ex igualzinho o outro ex. Então não tem como não mentir, vereador. Mentir é você defender o indefensável. Então, eu não menti, eu falei uma verdade, que se você abrir a internet, quem é Celcinho da Vintém? Um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Onde estava o Eduardo Paes, que esse político do Rio de Janeiro só faz campanha trazendo chefe de gangue, chefe de quadrilha, para dar apoio. Então, levou o Nove Dedos lá para poder angariar votos da periferia, mas é um ex-condenado, juntamente com um ex-presidiário chamado de Celcinho, traficante, bandido, maior periculosidade do Rio de Janeiro. Então não tem como defender, e vem o vereador dizendo que eu menti. Mentir é isso que ele faz, mentir é o que ele fez, defender o indefensável. Então, senhor presidente, dia 30, eu, a minha família, e estou buscando mais votos, votar no 22, aqueles que estão indecisos, vota dia 30 no 22, para quebrar as pernas dessa esquerda maldita que não podia nem existir no Brasil, porque o Brasil tem que continuar crescendo, tem que continuar livre, nós temos que ter liberdade. Obrigado, senhor presidente. O vereador Paulista abriu mão. Com a palavra, o vereador Claudinei Marques. Senhor presidente, obrigado. Minha fala é muito rápida, né? Não quero tomar o tempo, já estamos aí com quase 11 horas. Nesta sessão eu descobri que eu tenho um colega vereador que me fiscaliza o meu mandato. Olha para ver, que interessante. Então aqui hoje numa fala ele disse assim que sabe o horário que eu saio das audiências, ele me observa ali nas redes sociais e, inclusive, sabe se eu compareço ou não em determinado evento. Eu não sabia que eu tinha um colega vereador que fiscaliza o meu mandato. Mas eu vou dizer para ele que fiscalize o seu mandato. Deixe que o meu eu fiscalizo e presto contas, não é? Talvez a vida desse colega vereador está muito tranquila, dando tempo a ele, inclusive, de fiscalizar o seu colega vereador. Presidente, dia 30 nós temos uma grande missão. Votar em Bolsonaro.
Dia 30 nós vamos virar uma página importantíssima na história deste país. Mas muito mais que isso, nós vamos colocar uma pedra em cima desta ideologia nefasta que já há quase 30 anos influencia os mais diversos setores da nossa sociedade. Então eu convoco a todos os vereadores de centro-direita aqui desta casa que nos mantenhamos em preces. E vereador Silvio, nós nos mantenhamos em preces, na certeza de que dia 30, por volta das 20 horas, daremos um grito de liberdade. Até podemos já fazer aí talvez uma combinação para descermos aqui no centro, na praça, e festejarmos. Porque é daqui para muito mais, e este país certamente vai ser reconhecido mundialmente pela bandeira, esta sim, a bandeira verde e amarela que o representa. Meu presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, vereador. Vereador Silvio abriu mão. Vereador Tiago Braz. Está aí, eu estava procurando aqui. Com a palavra, vereador Tiago Braz. Boa noite a todos. Quero direcionar minha fala à população de Poços de Caldas, a quem eu represento. São 22 horas e 50 minutos e me antecederam aqui na tribuna vereadores para falar das suas preferências políticas federais. Eu não vou me atentar a isso não. Eu acho que tem muita coisa pegando fogo aqui no município e muitos desses não estão preocupados com isso. Então, eu tenho recebido muitas demandas de saúde e educação, principalmente, a qual tenho cobrado aqui desde o início do meu mandato, né, e fiscalizado, e estados nos locais, visitando e cumprindo a minha função de fiscalização, já que muitos aqui não o fazem. E dentro disso, né, eu quero dizer para todos que aguardam filas, exames, procedimentos, vaga em creche, vaga em escola, que na próxima semana, né, iremos comemorar aí 150 anos de Poços de Caldas e, infelizmente, um recurso que poderia ser utilizado aí para todas essas demandas que eu mencionei serão para pagar shows como o de J Quest, R$195 mil, Alexandre Pires, R$270 mil, Paralamas do Sucesso, R$168 mil, Cleiton e Romário, R$145 mil, Rio Negro e Solimões, R$175 mil, dentre outros, totalizando um valor de aproximadamente R$1.200.000, fora o dinheiro gasto com estrutura. E isso me preocupa, né? Acho que estamos mudando os valores, né? E precisamos nos atentar a isso. Eu não sou prefeito, eu não executo, eu cobro, eu fiscalizo, tenho dado sugestões, sou contra, entendo 150 anos, a importância, a representatividade, e acho que deveríamos, e está tendo uma valorização, isso é importante mencionar, da nossa cultura local. Eu acho que isso, somente isso, já contemplaria os 150 anos, valorizando a história, o trabalho de todo mundo
que é de Poços de Caldas, sem precisar gastar recursos absurdos, como os que mencionei agora, tirando da educação, tirando da saúde, tirando da assistência. Então, essa é a realidade, né? De Poços de Caldas e da política, né? Então, vou seguir fazendo a minha parte aqui, né? Fiscalizando, inclusive, vereador, se for o caso. Eu estou aqui para isso, para fiscalizar a nossa cidade e sigo trabalhando, né? Quem me acompanha sabe disso, estou nos locais, eu não vou aparecer só de 4 em 4 anos fazendo campanha, eu não preciso, meu sobrenome é Thiago Braz, eu não preciso usar nome de instituição para fazer campanha, não. A instituição, o terceiro setor, ele são utilizados em benefício da nossa população, né? Vocês nunca vão ver o Thiago de não sei da onde, porque eu não subo em palanque para usar nome de instituição em meu favor. E repreendo e não concordo com quem faz isso. É quem não tem sobrenome, é quem não tem história, é quem precisa se promover através da dor do outro. Então, estamos juntos, sigo trabalhando, continuo acompanhando aí, a fiscalização aqui é forte e nós não cede à pressão e nem à intimidação de ninguém, não. Obrigado, Poços de Caldas. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lucas abriu mão. O vereador Flavinho. Cadê? O vereador Flavinho também abriu mão. Vereadora Regina Cioff. Também abriu mão. Vereadora Luz. Abriu mão, vereador? Desculpa. Abriu mão. Ok. Então, agora por último, vereadora Luzia Martins. Também abriu mão. Então, nós estamos aqui caminhando para o final da nossa reunião. Mas antes, aqui passando aqui aos nossos comunicados. Quinta exposição, Vivências em Parceria com a GAAPO. A mostra visa compartilhar os registros dos serviços que o Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico presta à comunidade através de ilustrações, vídeos, fotos e depoimentos. A exposição pode ser visitada até o dia 27 de outubro. Sessão comemorativa pelos 30 anos do Instituto Alcoa, dia 1º de novembro, terça-feira, às 19h30, com transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e o site da Câmara Municipal. Então agora nós passaremos aí a nossa última chamada, verificação de quórum. Sessão aí um pouquinho mais longa. Mas Deus abençoe a todos, né, que, claro, aí todos nós aí com os nossos posicionamentos, né, mas esperamos aí no próximo dia 30, domingo, que possamos ter uma sessão, um dia tranquilo, e todos possam exercer a democracia com tranquilidade, respeito. Esse é o nosso desejo, e que Deus possa abençoar aí o futuro da nossa nação. Nossa, cadê a última folha aqui? Não, sabe aquela folhinha minha? Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Bom descanso a todos, muito obrigado.